É momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor e eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a nós fazermos mais uma oração. Hoje, dia de Santa Ceia, o primeiro domingo, nossas crianças ficam conosco e ouvem também a palavra. Hoje a gente vai contar uma história que elas conhecem bem, as crianças. Conhecem bem. Conhece a história de Jonas? Vocês conhecem a história de Jonas? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Jonas? O que aconteceu com ele? Ele foi engolido por um peixão grandão, isso aí. Então hoje a gente vai falar sobre Jonas, tá bom? Então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jonas, do profeta Jonas, no capítulo 2, Jonas 2. Nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe a palavra que Ele tem para o nosso coração. Jonas, capítulo 2. Vamos orar, irmãos, vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Senhor, nós te louvamos, porque logo eu ou nós, tão pecadores, tão indignos, tão miseráveis que somos, e o Senhor olhou para nós com misericórdia e nos abençoou, e nos amou, e nos transformou, e nos deu vida, e nos deu salvação, e transformou a nossa vida. Obrigado, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo teu amor, que se revelam a nós a cada dia. E pedimos agora, fala ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo nesta noite aqui, fala ao coração daqueles que vão também acessar esta palavra posteriormente. Transforma-nos, Deus, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem, nosso sermão nesta noite é esse: somos fugitivos, encontrados e resgatados. E hoje a gente vai então falar sobre essa história. Essa história é tão contada desde das lições ou da escolinha dominical com as nossas crianças. Nós ouvimos sobre essa história. A história deste profeta chamado Jonas. Um servo do Senhor, um profeta que é citado nos livros históricos, nas narrativas históricas como um profeta do Senhor. Uma história que narra ou que fala acerca da grandeza, não do peixe, mas da grandeza do Deus, o Deus de Jonas, o Deus de Israel. Um Deus grandioso, um Deus que move a história, um Deus que é soberano. Um Deus que age de maneira soberana na história. Está saindo aqui meu negocinho aqui. Não está ao vivo, né? Porque esse aqui é mais curtinho. Um Deus que age na história, um Deus que age soberanamente na vida, na nossa vida. Né? Jonas era servo do Senhor, ele era um profeta em Israel, e ele recebe uma palavra de Deus. E ele reage a essa palavra. Ele recebe um chamado, ele recebe uma missão do Senhor. E ele reage a essa palavra, a esta palavra de Deus. Antes da gente ir para o texto, que está lá no capítulo 2, vamos lembrar um pouquinho dessa história. Lá nos versos 1 a 3, no capítulo 1, diz a palavra do Senhor, que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E o texto diz que Jonas se dispôs, mas para fugir. Se dispôs para fugir da presença do Senhor. Então essa o livro e a história começa com um chamado de Deus para Jonas.
e com uma resposta negativa de Jonas. Ele poderia simplesmente dizer para Deus: Deus, eu não vou pregar para esse povo. Deus, eu não vou a Nínive. Vale lembrar que Nínive era a capital da Assíria, e a Assíria era uma nação extremamente cruel, extremamente violenta. Era uma nação cujos relatos históricos falam de uma nação que oprimia e que de maneira violenta torturava os povos subjugados. De maneira que Jonas então via aquela nação como uma nação de assassinos e estupradores. Era assim que eles faziam, que eles lidavam com os povos que eram subjugados por eles. E ele podia dizer: Deus, eu não vou. Este povo é um povo cruel, é um povo violento, é um povo, um inimigo do meu povo, e eu me recuso a ir àquele lugar. Mas ele se dispõe, não para ir, mas para fugir de Deus. Agora, a pergunta que faço é esta: é possível fugir de Deus? Crianças, é possível fugir de Deus? Vendo? As crianças estão atentas, né? Veio ali um não bem certo. Não é possível fugir de Deus. Mas Jonas tenta fugir. Jonas tenta sair da direção do lugar onde Deus havia mandado ele ir. Mais do que uma fuga geográfica, mais do que uma fuga física, nós temos aqui uma fuga espiritual, uma fuga existencial, uma fuga de consciência. Em outras palavras, a fuga de Jonas começa quando, preste atenção nisso, a fuga de Jonas começa quando a vontade de Deus se contrapõe à vontade de Jonas. Assim começa a fuga de Jonas. Ali já deu um probleminha, né? Assim começa a fuga de Jonas. A vontade de Deus se choca com a vontade de Jonas. Ele mesmo disse isso no capítulo 4, um pouquinho depois do texto que nós vamos ler, no verso 2. Dá para colocar aí, Júlia? Voltou? No verso 2, eu vou continuando aqui. No verso 2, ele diz, no capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. O que Deus fez, e nós sabemos da história, Deus colocou Jonas, tirou Jonas de Tarsis, ou do caminho de Tarsis, colocou Jonas na barriga de um grande peixe, vomitou Jonas em Nínive. Jonas teve que pregar aquele povo, e aquele povo se arrependeu, e Deus perdoou aquele povo. Então Jonas está dizendo o seguinte aqui, que a vontade de Deus se contrapunha à vontade dele, quando ele diz que não desejava que aquele povo fosse perdoado. Em contrapartida, Deus é um Deus misericordioso que perdoa o povo, os ninivitas. Então, aqui a gente aprende algo interessante. Quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais temos uma reação de nossa natureza pecaminosa de fuga. Quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, mais pode haver em nosso coração uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Irmão, Jonas só foge de Deus porque conhecia intimamente a Deus. Jonas só foge de Deus porque conhecia a vontade de Deus. Então preste atenção, na nossa jornada cristã, nós desenvolvemos intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus pode se voltar contra nós quando a nossa vontade se sobrepõe à vontade de Deus. Quando nós nos incomodamos com aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Tarsis era conhecido como um lugar exótico. Tarsis ficava no sul da Espanha. A Bíblia diz que Salomão
ia lá buscar ouro, prata e pavão, lá em Tarsis. É o que diz a Bíblia. Salomão ia lá buscar prata, ouro e alguns animais, como pavões e macacos, lá em Tarsis. Ou seja, a nossa fuga de Deus não está necessariamente ligada à nossa falta de intimidade com a sua palavra, à nossa falta de conhecimento do Senhor. E às vezes, pelo contrário, muitas vezes está ligada à nossa intimidade com Ele. E o choque da nossa vontade é a vontade de Deus. Então entenda, meu querido irmão, quanto mais nos aproximamos de Deus e o conhecemos, mais teremos impulsos no sentido de fuga, por causa da nossa natureza pecaminosa, porque quanto mais conhecemos a Deus, mais Ele nos desafia a sairmos das nossas zonas de conforto, mais Ele nos desafia com a sua vontade, que muitas vezes se contrapõe com a nossa. Temos aqui então no livro de Jonas 3 atos de rebeldia do próprio profeta. O primeiro ato, a primeira rebeldia, está no verso 2 lá do primeiro capítulo, quando Deus chama a Jonas a ir aos ninivitas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Uma segunda rebeldia está também ali no capítulo 1, verso 5, porque quando Jonas está indo para Tarsis, ele pega um navio e sobrevém sobre aquele navio uma grande tempestade que Deus mesmo havia feito. E diz o texto que os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus. E ainda, um terceiro ato de rebeldia, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. A diferença entre essas 3 ações de rebeldia está no fato de que somente Jonas conhecia Deus, naquela situação e entre os marinheiros, por exemplo. Poderíamos mesmo dizer aqui que o fato de Jonas conhecer a Deus levou Jonas a fugir de Deus. Eu quero então te fazer uma pergunta. O que você tem feito do seu conhecimento de Deus? O que você tem feito da sua intimidade com Deus? O que conhecer a Deus tem gerado no seu coração? O que conhecer a bondade de Deus, a soberania de Deus, a justiça de Deus tem gerado no seu coração? O livro de Jonas, irmãos, nos ensina acerca de um Deus soberano. O problema é que nem sempre a vontade de Deus se alinha à nossa vontade. Nem sempre o que Deus quer fazer está de acordo com aquilo que nós queremos fazer. Muitas vezes Ele manda que a gente vá para Nínive e nós queremos ir para Tarsis, não queremos ir para Nínive. Muitas vezes o Senhor nos manda perdoar, mas nós não queremos perdoar, queremos ir para outro caminho. Tantas vezes a palavra, a vontade de Deus se choca com os nossos sentimentos, com as nossas vontades. E muitas vezes a partir disso nós também entramos num processo de fuga, entramos num processo de esfriamento. E essa fuga, esse esfriamento acontece de modo sutil, quando Deus revela para nós a sua vontade, e a sua vontade é algo que está na contramão daquilo que nós queremos e desejamos fazer. Muitas vezes quando isso acontece, isso vai gerando em nosso coração esfriamento, nós fugimos de Deus. Nós achamos que é possível fugir de Deus, mas as nossas crianças mesmo disseram aqui, o Davi disse aqui, não é possível fugir de Deus. Salmo 139 diz que ainda que eu vá para o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Ele não se ausenta da nossa presença. Então, o que acontece com Jonas aqui é que ele entra ou ele desce uma escadaria abaixo. Veja que interessante que o livro de Jonas nos informa. Primeiro o texto diz no verso 3 do capítulo 1, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Depois diz o texto que Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado no navio. Quando começa a tempestade,
Jonas sabe que ele é o culpado pela tempestade, ele se entristece e desce ao porão do navio. Veja que ele está descendo a escadaria. Veja que o texto diz no verso 17: esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Veja que Jonas desce por uma escadaria. Quando Jonas foge de Deus, quando nós fugimos de Deus, nós descemos a escadaria existencial, nós descemos ao mais profundo abismo quando nós tentamos fugir de Deus. É o que está acontecendo com Jonas. E ele diz então, lá já no texto que nós vamos trabalhar hoje, no capítulo 2, verso 6. Lê junto comigo, que está na oração de Jonas. Desci Ele está lá no fundo do mar, na barriga, no escuro da barriga de um grande peixe, porque fugiu de Deus. Irmãos, a nossa fuga de Deus, que se dá pela rebeldia que nos habita, gera um processo perigoso de afundamento gradativo. Jope, porão, ventre do peixe. É interessante que isso acontece muito quando, observando as motivações de Jonas, nós nos esquivamos de perdoar quem nos ofendeu. Dizemos para nós: eu vou respeitar as minhas emoções, eu vou respeitar as minhas vontades. E em meio ao afundamento de Jonas, Deus age. Que maravilha perceber a graça de Deus. Nós cantamos aqui, logo eu, logo nós, Jonas, homens e mulheres fugitivas, que fogem de Deus, que não desejam fazer e viver o que Deus deseja fazer em nós. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, um homem que não consigo viver de acordo com a vontade de Deus, logo eu, o Senhor sim, Ele vai ao encontro de Jonas, o Senhor vai ao nosso encontro, mesmo quando nós fugimos de Deus, Ele vai no mais profundo abismo para nos encontrar lá e para transformar a nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso. Portanto, a gente pode entender que as tempestades da vida são expressão da graça de Deus. O juízo se dá quando Ele nos entrega a nossa vontade. Olha só que interessante que está aqui em Jonas. Se Deus tivesse desistido de Jonas, a vida de Jonas, ou a ida de Jonas para Tarsis seria tranquila. Ele ia pegar o navio, ia para Tarsis, ia ficar lá escondido. E Deus ia então esquecer-se dele, chamar um outro profeta para fazer o que Deus desejava fazer. No entanto, Deus amava Jonas. E Deus não pode permitir que Jonas vá embora da sua presença. Por isso, Deus envia tempestade na vida de Jonas. Olha só que interessante, as tempestades da vida, irmãos, são expressão da graça de Deus. Muitas vezes, quando nós fazemos como Jonas e tentamos fugir de Deus, Deus permite e realiza em nossa vida que tempestades nos alcancem, de maneira que a tempestade é a expressão da graça de Deus. E o juízo se dá justamente quando Deus deixa a gente viver tranquilamente a nossa vida de fuga, ou na nossa rota de fuga. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda, talvez você esteja vivendo hoje ou passando por uma grande tempestade na sua vida. Você precisa entender que se você vive isto, se você é alguém que ama a Deus, esta tempestade, esta luta é sim um aspecto da graça de Deus. Ele não desiste de você, por isso Ele lança diante de você, ou permite que você viva situações adversas, porque Ele quer tratar o seu coração. Ele quer tratar a sua vida, Ele quer modificar a nossa vida. O juízo talvez poderia ser Deus nos abandonar às nossas próprias vontades, e aí a vida seria muito mais tranquila, talvez. Portanto, a graça de Deus dá a Jonas a oportunidade de mudança e transformação. Ou seja,
os abismos mais profundos da nossa jornada. E nesses abismos, Deus está lá. Deus está lá, pronto a nos restaurar. Eu quero então olhar para esse texto. Você abre a sua Bíblia, aí no texto de Jonas 2, capítulo 1 ao capítulo 10. E nós vamos aprender algumas lições, algumas atitudes de Jonas que nós precisamos ter diante das adversidades e das tempestades da vida. A primeira atitude que nós precisamos ter: nós precisamos orar. Precisamos de uma vida de oração. Olha o que diz o texto, nos versos 1 a 6. Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Primeira lição: Jonas está no profundo e obscuro mar. No fundo do mar, ele desceu até o abismo. Ele desceu e ele está na escuridão sozinho. E ali, na escuridão tenebrosa, no poço mais fundo da sua existência, ele tem forças para orar a Deus. Ele clama a Deus. Ele ora a Deus. Irmãos, não há quem possa nos ajudar senão o nosso Deus. Portanto, precisamos de oração. Precisamos voltar a ser o povo de oração. Disposição para orar não é uma atitude natural para nós. A oração é suspiro de vida. E boa parte da nossa alma já está necrosada pelos efeitos do pecado mortificador. Temos dificuldade, vivemos a luta de romper a barreira da nossa incapacidade de crer e lançar a nossa voz diante do Senhor. Quando nós lemos o capítulo inteirinho de Jonas, nós não encontramos ali o profeta de joelhos orando. Ele não ora em momento algum do capítulo 1. Pelo contrário, ele corre de Deus, ele quer fugir de Deus, ele quer distância de Deus. Tanto que no navio, no capítulo 1, no navio, ele vai para o porão e ele entra no sono profundo. E no meio do caos, aqueles homens que não criam em Deus precisam dar uma bronca nele, diz os versos 5 e 6. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Veja, Jonas não quer presença de Deus, Jonas não quer orar ao Senhor. Ele ouve da boca de um pagão que ele precisava buscar o seu Deus. No entanto, as coisas mudaram. No entanto, há agora algo diferente. Verso 1 do capítulo 2 diz que então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei e Tu me ouviste a voz. Algumas perguntas importantes aqui para a gente entender a resposta do profeta relutante.
Algumas perguntas eu quero tentar responder aqui. Primeiro, quando ele orou? Segundo, a quem ele orou? Terceiro, o que ele orou? E quarto, como ele orou? Para a gente entender como que é essa atitude de oração de Jonas em relação ao seu problema. Então, quando Jonas orou, deixemos que o próprio profeta nos responda. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meio ao desespero clamei ao Senhor. Jonas orou na hora do desespero. O que significa desespero? O que significa essa palavra desespero? Pode falar, Rafinha. Pati está ali, ó, puxando. Pode falar, o que significa desespero? Está com muita pressa, está certo ele. Está certinho, certíssimo. Está com pressa, quer que o problema se resolva, o problema não se resolve. E nada acontece, e vai se perdendo a esperança. Desespero é falta de esperança. É pressa, está certo, Rafael. É assim que muitas vezes a gente se vê. O desespero é a força que Deus usa para extrair a oração do coração de quem parou de orar. Muitas vezes nós precisamos, e Deus permite que a gente entre em situações de desespero, de pressa, de desesperança, porque é quando faltam os nossos recursos que geralmente nós então abrimos a nossa boca e dizemos: Senhor, não há mais o que eu possa fazer, venha ao meu encontro e transforma a minha vida. Infelizmente, mesmo na hora do desespero, muitos de nós não se curvam para a oração. Infelizmente, mesmo no momento de desespero, nós somos orgulhosos demais para isso. Achamos que estamos fazendo um favor para Deus. Quando oramos ao nosso Senhor, quem pensa assim, quem age assim, é porque não conhece o coração amoroso de Deus. Não conhece o coração gracioso de Deus. A quem Jonas orou? A segunda pergunta que eu trouxe aqui sobre a oração. Ele mesmo responde, no capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas tinha corrido para longe de Deus, mas não era longe o bastante para não poder correr de volta para os braços de Deus. Deus ainda era o seu Deus. Irmãos, entendamos uma coisa. Mesmo que sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Quando nós quebramos a comunhão com Deus, e quando nós somos tentados a pensar que quebramos também a nossa aliança, o Senhor mostra que Ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Então não importa a que longa distância se tenha conseguido chegar na tentativa de correr do Senhor, Deus nunca deixará de ser Deus. E quando nós, no escuro e na distância e longe de Deus que nos colocamos, por causa da nossa falta de fé ou por causa da nossa falta de confiança em Deus, ainda que estejamos longe, o Senhor ouve a oração do contrito. Isaías 57, versos 15 e 16 diz o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Essa é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Se você é filho de Deus, Ele ainda é o seu Deus. Por mais que você esteja longe, por mais que seu coração esteja esfriado, por mais que você esteja fugindo de Deus,
e fugindo de Deus você desceu a escadaria, está no mais profundo abismo. Ainda assim, ainda que estejas lá, quando você ergue a sua voz, clamando pelo socorro do Senhor, Ele vai ao teu encontro e te abençoa, e te livra, e te restaura. Logo eu. A quem Jonas orou? Quando lemos a sua oração, a gente fica admirado com a oração. Jonas não ora nenhuma palavra de si mesmo. Jonas orou a palavra de Deus. Em Jonas 2, 6 a 8, nós encontramos pelo menos 8 citações dos Salmos e uma de 2 Crônicas. Ou seja, na hora do desespero, quando nos faltam palavras, quando nós não sabemos orar, quem tem a palavra de Deus consegue orar, consegue falar com Deus. Quem tem a palavra de Deus, quem a consulta, se beneficia muito mais, pois encontra o vocabulário adequado e a esperança apropriada para a hora difícil. Às quartas-feiras, a gente vai falar aqui no final, que às quartas-feiras que vai passar para terça-feira, nós temos a oração com os salmos e nós buscamos orar com a palavra de Deus. Porque é assim que Deus nos convida a orar. Não orar da nossa cabeça, não orar a partir do nosso entendimento, não, orar a partir da Escritura. Os salmos são orações de irmãos e irmãs que viveram situações parecidas com a nossa. Quando nós abrimos os salmos e quando nós os lemos, nós estamos em oração, orando a Deus, orando da maneira como Deus deseja. Então, na hora do desespero, abra a palavra do Senhor quando falta ali palavras. Abre a palavra do Senhor, ore com a palavra do Senhor. Jesus Cristo disse em João 15, 7 e 8, se vocês permanecem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Irmãos, sem a Bíblia, nossas palavras ficam desnorteadas na oração. Falta assunto, acaba a fé e a esperança. Não sabemos pelo que orar. Jonas orou a Bíblia. Jonas tinha a palavra de Deus guardada no seu coração. E ali no fundo, no profundo mar, ele orou a palavra do Senhor. E como Jonas orou? Jonas orou com fé. Jonas orou crendo, diz o texto que nós lemos. Ele orou com fé. Eu fico encorajado quando leio esses versículos. Jonas estava derrubado, Jonas estava destruído, Jonas estava deprimido, Jonas estava desesperado. Mas ele orou com fé, ele creu nas promessas do Senhor. As Escrituras lhe conferiram esperança. Jonas correu para Deus com fé e Deus o libertou. Precisamos orar, mas precisamos também reconhecer o nosso erro. Veja o que diz os versos 7 e 8. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Nós temos aqui pelo menos, irmãos, a gente tem aqui pelo menos 3 confissões de Jonas. Primeiro, ele confessa que se esqueceu do Senhor. Ele confessa que no meio da dificuldade, no meio do desespero, ele se esqueceu do Senhor. Ele diz, eu me lembrei do Senhor. Há uma segunda confissão. Ele reconhece que abandonou ou se afastou de Deus. Ele diz, subiu a ti a minha oração no teu santo templo, mostrando que ele estava distante do Senhor. Ainda, o texto nos diz que ele se deu à idolatria. Ele amou mais aos ídolos do que a Deus. Ele diz, os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vimos que quem corre para Deus ora, mas porque tantas vezes nós temos problemas para orar,
Pode ser porque a consciência nos impede. Pode ser porque o pecado não confessado embota a nossa palavra e se torna como um espinho engasgado na nossa garganta. A gente não consegue respirar normalmente até que a obstrução seja removida. No Salmo 51 nós vemos o salmista falando do pecado como aquilo que lhe mexe com os ossos, ou seja, o pecado não confessado, ele gera terríveis males emocionais, ele pode gerar males e enfermidades físicas. O pecado não confessado. Um pecado é um garrancho na alma da gente. Enquanto nós não reconhecemos e não confessamos, nós não conseguimos correr para Deus. Precisamos abrir a nossa boca e confessar o nosso pecado. Precisamos reconhecer a nossa incapacidade, porque o pecado asfixia a nossa alma. Agora, quem corre para Deus, reconhece seu pecado, tem a sua vida transformada, como nós vimos aqui. Jonas continuaria sangrando até a morte se ele não tivesse reconhecido o seu pecado e corrido para Deus. C.S. Lewis, o grande escritor, C.S. Lewis, ele diz algo interessante no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte: todos queremos progresso, mas se você está na estrada errada, progresso significa fazer um retorno pelo caminho certo. Nesse caso, o homem que se volta mais rápido é o que mais progride. Vivemos numa sociedade, numa cultura que diz que você reconhecer erros, você se humilhar é algo ruim, é sinal de fraqueza. A sociedade que a gente vive diz isso. Que um pai de família que reconhece o seu erro é um homem fraco. Que alguém que no relacionamento reconhece seu erro e se arrepende é alguém fracassado. É isso que diz a nossa cultura. No entanto, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quando nós reconhecemos o nosso erro e voltamos atrás, este é o caminho que nos leva à transformação de vida. Somos convidados a retroceder, voltar atrás, recuar. E muitas vezes, como diz C.S. Lewis, recuar é progredir. E Jonas fez isso. Ele olhou para si, reconheceu o seu pecado e correu para Deus. Jonas ora, Jonas reconhece seu pecado e Jonas também agradece a Deus. Antes de sair da barriga do grande peixe, Jonas agradece a Deus. Jonas louva a Deus. Ele diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Quem corre para Deus traz no coração gratidão. Com Jonas foi assim. Com Jonas foi assim. A gratidão é prova da fé. Eu me lembro também de Abacuque. Ainda sem ver a ação de Deus, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na videira, ainda que os campos não tenham mantimento, ainda que não haja rebanhos, ele diz: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite vivendo lutas terríveis na sua vida, porque talvez fugindo de Deus você buscou se afastar ou virar as costas para aquilo que Deus desejava para você. Talvez você esteja vivendo situações assim. O convite do Senhor é que você louve a Ele, que você o adore ainda neste lugar, que você reconheça o seu poder e que você creia que Ele está contigo a partir do arrependimento e da transformação da sua vida. O salmista no Salmo 50, 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me,
e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Louve ao Senhor, adore ao Senhor em meio à dificuldade e à luta. Adore ao Senhor dentro do ventre do peixe, no mais profundo abismo existencial da sua alma. Se você chegou nesta noite aqui assim, com o coração enfermo, se você chegou aqui nesta noite assim, com a tristeza profunda no seu coração, ou vive circunstâncias realmente desesperadoras, louve ao Senhor, adore ao Deus da sua salvação. Ele é o Deus que te salva, Ele é o Deus que transforma a sua vida. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de um outro texto, já no Novo Testamento, numa situação muito parecida com a situação de Jonas, em que 2 discípulos de Jesus, que esperavam que Jesus seria o restaurador político da nação de Israel, eles estavam fugindo de Deus. Eles saíram de Jerusalém. Eles andaram com Jesus durante 3 anos, eram discípulos de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, eles saíram e fugiram de Deus, voltando para Emaús. A vontade de Deus se chocou com aquilo que aqueles irmãos esperavam que Deus fizesse. É o que diz o texto. Nós esperávamos que Ele seria aquele que nos restauraria a soberania de Israel, mas Ele foi morto. O texto diz que eles estavam entristecidos, desesperados, com pressa, como disse o Rafael, com pressa de chegar em Emaús, porque não havia esperança no seu coração. Mas diz o texto que Jesus, o Jesus ressurreto, foi atrás deles. E diz o texto que Jesus começou a lhes lembrar da palavra de Deus, do que Deus havia prometido desde o Antigo Testamento. E diz o texto que ele discorria dos profetas, da lei dos profetas, e falando acerca do que deveria acontecer. E diz o texto que quando Jesus já ia passando daquele lugar, eles chamaram Jesus para pousar em sua casa. Jesus aceitou. E diz o texto que quando sentaram à mesa, o anfitrião já era Jesus, porque é Ele que pega o pão. E diz o texto que Jesus dá graças e parte o pão, e quando partiu o pão, aqueles homens que não reconheciam Jesus, reconheceram a Jesus. E a vida deles foi transformada. E eles creram em Jesus Cristo. E saíram de Emaús e voltaram para Jerusalém, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. O texto faz alusão clara ao fato de que a Santa Ceia do Senhor é meio de graça. Sabe, eu quero te dizer o seguinte, que esta mesa e o partir do pão não é somente um memorial. A gente vai lembrar aqui do corpo partido, a gente vai lembrar aqui do sangue vertido, mas nós cremos, irmãos, que estamos diante do mistério, do sacramento de Deus, que é um meio de graça. Quando Jesus parte o pão e quando nós comungamos da mesa, os nossos olhos veem o Senhor, nós reconhecemos quem Ele é, e a nossa alma é fortalecida para a gente poder voltar para Jerusalém, sair de Emaús e voltar para Jerusalém. Eu convido você, querido irmão, querida irmã, nós fugitivos que somos, logo nós, que a gente volte, que a gente corra de volta para Deus, que a gente volte a confiar e crer no Deus da nossa salvação. A Ti, Senhor, pertence a salvação.